Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. E nesse clima de comemoração do Dia Nacional do Patrimônio Histórico, que tem data marcada no Brasil em 17 de agosto, que produzimos esta edição especial do nosso programa Sim para a Literatura. Essa edição em homenagem à professora, historiadora e escritora Maria Lúcia Grossi Zunti, uma das mais respeitadas e reconhecidas ativistas e protagonista do resgate e da preservação da memória e do patrimônio histórico de Linhares. Olha, pessoal, a gente está nesse cenário maravilhoso aqui, de pura natureza, no sítio da professora Maria Lúcia Grossi Zunti, exatamente porque nós, nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, especial sobre a vida e obra dessa professora, historiadora e escritora, e uma das personalidades mais reconhecidas e respeitadas em Linhares, quando o assunto é cultura, quando o assunto é literatura, mas principalmente quando o assunto é a preservação da memória e do patrimônio histórico desse município. A professora Maria Lúcia Grossi Zunti tem uma trajetória importante aqui na história de Linhares. Ela é mineira, né, mas já tem 50 e poucos anos que ela mora aqui no município. Adotou esse município como sua terra natal e tem dado uma contribuição importante para a preservação da memória, para a cultura desse município, e também demonstra sempre a preocupação de proporcionar cada vez mais bem-estar para as pessoas que convivem com ela. O programa Sim para a Literatura, nós temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro nas nossas edições, também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muitas outras questões que a gente coloca sempre em pauta aqui, com o objetivo de aproximar o livro das pessoas. Essa edição especial, ela coincide com os 50 anos que Dona Maria Lúcia Grossi Zunti mora em Linhares. Ela veio de Minas Gerais, como nós dissemos, e também coincide com a comemoração nesta semana, dia 17 de agosto, quando se comemora no Brasil o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. É motivo de satisfação e motivo de prestígio para todos nós poder compartilhar essa experiência, né, com vocês, de falar um pouco da história de vida e da trajetória dessa belíssima mulher. Sejam bem-vindos a essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. A mineira Maria Lúcia Grossi Zunti adotou Linhares há mais ou menos 50 anos atrás. Há mais de 2.400 anos, Aristóteles diz que você só ama aquilo que você conhece. E é verdade, né? Eu passei a amar Linhares depois que eu conheci a história dos homens e das mulheres que lutaram durante todo o final do século XVIII e toda a metade do século... todo o século XIX e toda metade do século XX, até 1954, para desenvolver essa cidade. Uma história de luta, mas de luta contínua. Nunca desanimaram esses homens, essas mulheres, nunca desistiram. E eu, conhecendo isso, a gente começa a amar, porque foi uma cidade feita de homens e de mulheres. A vida de Linhares só vai melhorar depois da inauguração da primeira ponte, em 1954. Até então era um horror. Era um horror. Essa região do norte do Espírito de Linhares para cima era tudo terra devoluta, né? Linhares só vai desenvolver depois de 1954. E até lá os linharenses lutaram sem descanso para construir a primeira riqueza, o cacau, depois para construir a ponte, tá entendendo? Então você fica conhecendo essa história, você tem que amar esse lugar. E seu empenho na defesa dessa nobre causa tornou-se um divisor de águas na história do município. A professora Maria Lúcia, eu digo que a história de Linhares é contada antes pelos seus bravos linharenses que construíram e contada depois de Maria Lúcia Zunti. Ela foi bem enaltecida por Lastênio Calmon Júnior, mas Maria Lúcia Zunti propagou a história de Linhares, que hoje a gente vem
infiltrando e repassando em todas as escolas, através desse ensinamento dos estudos de Maria Lúcia, a história de Linhares. Então, existe 2 ciclos, antes e depois de Maria Lúcia Grossi Zunti. Eu considero a história de Linhares antes e depois de Lastênio Calmon Júnior e Maria Lúcia, principalmente, porque o Lastênio, ele falava mais sobre a realidade municipal da época. Agora, já a Maria Lúcia faz com abrangência toda a história de Linhares. Uma história de vida iniciada no interior de Minas Gerais, a partir de vários estímulos muito interessantes. Eu nasci no interior de Minas Gerais. Nasci e fui criada no interior. A minha mãe era professora, depois inspetora, papai era médico. Né? E ali eu tive a minha juventude também, tinha amigos, nós tínhamos um grupinho que fazia piquenique, que gostava de carnaval, que ia nos bailes, aqueles bailes de antigamente, tá? E depois eu fui para Viçosa e encontrei o Adalto, casei com um capixaba, morei 5 anos em Sete Lagoas e em 1968 eu vim para Linhares. Este ano está fazendo 50 anos que eu vim para Linhares. Então eu sou muito mais linharense do que mineira agora. A literatura e a poesia sempre estiveram presentes na trajetória da sua vida. Na minha época de grupo escolar e de ginásio, lá em Minas Gerais, pessoal, meu pai lia muito, minha mãe lia muito, né? Tanto que eu tenho aí um livro de poesia de 1955 ou 4, que a minha mãe me deu de presente, que eu guardo até hoje, né? E eu já te contei que quando eu fiz 15 anos, a minha mãe me deu um dinheiro para comprar alguma coisa para mim e eu fui comprar um livro, eu te mostrei o livro, né? Sempre gostei de ler. Ao longo do tempo, ela tornou-se uma leitora com um universo bastante variado de alternativas literárias. Todos os dias à noite, antes de dormir, estou sempre lendo, né? Eu não tenho autores prediletos, eu gosto de livro de arqueologia, de história, de mistério, de poesia, de tudo, né? E tenho muita preferência por alguns autores que escreveram as histórias, esqueci o nome dele agora, que escreveu toda a história em 6 volumes do Filipe o Belo, da França, e foi o Filipe o Belo que trouxe o Papa e botou ele na França, né? Tirou o Papa de Roma e trouxe ele para morar na França, o papado. Também a história dos reis da Inglaterra, a história da Ásia, livros sobre marinha, sobre água, sobre submarinos, está entendendo? Que conta essas histórias todas, eu leio de tudo. Numa convivência onde sempre dividiu espaços com mais 4 irmãos e irmãs, Márcio, Vera, Vânia e Lara, que já nos deixou. Nós éramos 5 filhos, eu era a primeira, né? Somos 5 filhos. Papai ficou no interior até eu mudar para Linhares e depois, por causa da doença da minha irmã caçula, que acabou falecendo, ele mudou para Belo Horizonte, né? Então ele foi dirigir um hospital em Sabará. Depois que se aposentou, ele foi para o INSS, tinha muitos amigos lá e a mamãe transferiu a cadeira de inspetora dela para Belo Horizonte, trabalhou na escola e depois, com 60 anos, ela resolveu fazer a graduação em pedagogia e fez. Tendo presente no seu universo de leitura escritores como Homero, Sócrates, Aristóteles, Epícoro, Marco Túlio, Voltaire e Montesquieu, entre tantos outros, desde cedo ela construiu uma paixão por Cecília Meirelles. A minha relação com Cecília Meirelles é da infância. Né? Eu te mostrei o livro e era aquele troque-troque, tamanquinho, troque-troque, sem parar, era poesiazinhas que ela fazia para a infância, né? Eu não esqueço até hoje, lembro muito dela. Hoje eu vejo Cecília Meirelles mais na internet. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E seguindo nas trilhas da trajetória de nossa homenageada desta edição, vamos falar um pouco de Maria Lúcia, a mãe de 5 filhos e filhas, Virgínia, Ada Lúcia, Cristiane, Ricardo e Renato.
Nesse processo de criação desses meninos e meninas, os livros sempre estiveram à disposição deles. Eu comecei a trabalhar, dar aula para fazer meu enxoval, filho mais velha, mamãe queria educar os outros filhos. E o primeiro salário que eu ganhei do governo do estado, eu comprei uma coleção de livros, aqueles livros vermelhos que tinha natureza, história, eram 15 livros. E esses livros estão estragados hoje, porque eu deixei meus filhos pegar neles todos e fazer o que quisessem com os livros. E tinha livros de história com desenhos maravilhosos, historinhas infantis, a história de Narizinho, histórias de fada, de criança, e eles mexeram naquilo, sempre teve à disposição. Não tem um livro bonito guardado, não. Os filhos mexeram, mas as minhas filhas mulheres, né, que são 3, elas são muito mais leitoras que meus filhos, mas todos eles tiveram acesso, não só à leitura, mas também a disquinho, disquete de historinha, né? Eu punha Pedrinho e Mariquinha, aquela história da vovozinha que eles perderam na floresta. Eu tinha aquelas historinhas em CD e punha para eles dormirem, para eles ouvirem aquelas histórias. Maria Lúcia sempre conciliou vida profissional de professora com o dia a dia na educação dos filhos. Não foi fácil não, tá entendendo? Durante muito tempo a Arlene sempre foi minha amigona, ela falou, pega uma segunda cadeira, você vai aposentar com uma cadeira? Mas como é que eu ia fazer? Então o que eu fazia? Eu pegava meus filhos, trabalhava de manhã e punha meus filhos todos nas escolas de manhã e à tarde eu estava com eles, eu costurava, né? Eu ajudava eles a fazer exercício e dava assistência a eles à tarde, na parte da tarde toda, corrigia a prova, preparava a prova, né? E depois corrigia a prova, preparava a aula, tudo à tarde com meus filhos ali. E vivenciou um casamento que já dura 56 anos. Uma longa história de amor e de muita camaradagem. A gente atravessou momentos difíceis, como qualquer casal, né? Mas eu sempre achei que o amor, ele não era só amor, era amizade, era companheirismo, né? E hoje eu digo para meu marido que ele é meu irmão de fé, camarada, igual o Roberto canta naquela música, né? Você é meu irmão de fé, camarada, amigo de fé, camarada. Né? Então a gente continua a viver assim, né? Ele sempre me deu liberdade para fazer aquilo que eu fiz, e eu acompanhei-o, né, durante a vida. Ele mudou para um lugar, eu fui atrás, mudou por outro, eu fui atrás, morei na Goitacás 5 anos, só depois que vim para Linhares, acompanhando a vida dele, né? Ela é uma pessoa que tem muita inteligência, é capaz de ajudar a gente em todos os sentidos e ajuda a gente a coordenar tudo que se diz para se ter coisas boas para acontecer e sempre melhorando tudo na vida, né? Então isso é muito importante para a gente sobreviver muito e juntos. E nessa correria de Maria Lúcia, mãe de 5 filhos, sempre esteve presente a crença na educação como valor supremo. Porque a educação é que abre os nossos olhos para a vida. Você aprender, é através da educação que você aprende a ler e a escrever. E tendo bons professores, você conhece bons autores também. A minha professora de primário, ela dava uma tarefa para a gente, depois que a gente, no final do horário, depois das 4 horas, ela deixava meia hora para ler livro para a gente. Ela lia As Reinações de Narizinho, parava na hora do maior suspense, a gente ficava doido para voltar no dia seguinte, para escutar a história, entendeu? Então, se você não se educa, principalmente, a educação começa com você aprender bem a ler e a escrever. E o nosso grande problema hoje é que muitos alunos saem da escola como leitores funcionais. Quer dizer, eles leem mais ou menos. Então, se você lê mais ou menos, você tem preguiça de ler um livro, porque você tem dificuldade de interpretar as palavras, você gasta tanto tempo pregado para ler, que você não consegue entender o que você está lendo. Muitos alunos que já estão no curso superior ainda têm dificuldade para ler.
Para a professora Maria Lúcia, existe um importante papel que deve ser desempenhado pelos professores. E não só o professor de literatura, o professor de história, de geografia, que tem coisas interessantíssimas, né? A geografia abarca a astronomia, tá entendendo? O cosmos, né? A ciência, não é? A biologia. Isso tudo você aprende as funções normais do seu corpo, o estudo te dá um conhecimento generalizado sobre você mesmo, o seu corpo, a sua vida e a sociedade. A primeira lembrança que me vem à memória é a professora Maria Lúcia Zunti. Todos os seus alunos sempre foram unânimes ao dizer que ela não ensinava história, ela contava a história. Então a gente assistia a aula e passava, porque assistindo você já aprendia tudo que era ensinado, tudo que era contado com amor. E isso eu ouvi de depoimentos de vários alunos, inclusive uma das alunas dela fui eu, e posso dizer isso com certeza. Mamãe ensinou história mundial, história do Brasil, mas ela não conseguiu uma disciplina que ensinasse história de Linhares. Além da atividade de mãe e professora, ela sempre esteve presente a paixão pela pesquisa e pela escrita. Maria Lúcia nunca foi uma escritora de carreira e não tem um tempo específico para escrever. Quando é preciso, dedica-se meses ao assunto. Na sua atividade de escrita, antes de publicar seus livros, algumas vezes compartilha sua experiência com outras pessoas, outras vezes não. Eu só me comuniquei com outras pessoas quando eu pesquisei, né? A pesquisa para escrever o Panorama Histórico foi uma pesquisa maravilhosa, uma época muito feliz da minha vida, e depois a pesquisa de mestrado. Mas eu preciso de silêncio. Por exemplo, eu adoro música, mas ler e escrever e ouvir música, para mim não dá, ou uma coisa ou outra. Boa música, né? Eu gosto de boa música. E não estou discriminando música nenhuma, estou dizendo que tem músicas que eu prefiro, né? E como tem livros que eu prefiro também. Agora, minha vida como escritora, ela já vinha antes do Panorama Histórico, né? Só que eu não publiquei, entendeu? Eu só comecei a publicar depois do Panorama Histórico. Sua produção literária tem sido um mix de pesquisa, documentário, poesia e muito mais. Publiquei o Panorama Histórico das minhas obras, né, são justamente essas, né? O Panorama Histórico de Linhares, que é o que o nome está dizendo, é um panorama. Eu escrevi a história de Linhares de 1800 a 1960, parei ali, daqui para frente tem que pesquisar. Fiz a primeira edição em 1982, depois outra edição em 2000, publiquei a dissertação de mestrado resumida, com os resultados do analfabetismo no Espírito Santo. Publiquei 2 livros de poesias e publiquei 2 livros com pequenas histórias sobre Linhares, tá entendendo? E algumas reflexões. 6 livros ao todo. A qualidade da minha mãe que eu mais primo é a de escritora, né? De livros, desde a época que ela batalhou muito pelo primeiro livro, né, que contava a história de Linhares. Eu acho que foi um marco inicial da carreira como escritora e marcou muito as nossas vidas, né? O Panorama Histórico de Linhares. Eu acho que foi uma obra fantástica que ela, mesmo com todas as dificuldades que teve na época, mas conduziu de forma brilhante a escrita, as pesquisas, e assim a gente vivenciou isso junto com ela, ou pelo menos em parte, mas ficamos muito felizes com o resultado. Maria Lúcia sempre teve uma marca registrada. Com a palavra, Ada Lúcia, sua filha. Eu acho que 2 palavras definem bem, assim, tudo que a minha mãe passou pra gente. Essas 2 palavras para mim são paixão e dedicação.
Tudo que eu vejo minha mãe fazer, ela faz com muita paixão, com muita dedicação. Eu acho que isso se reflete em tudo que ela fez na vida. Linhares tem recebido muitos presentes. Sejam pessoas que nasceram aqui, mas sejam presentes vindos de fora. Eu penso que um dos melhores presentes que Linhares ganhou foi o presente da professora historiadora Maria Lúcia Zunti. Ela foi um presente para nós. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. O patrimônio histórico arquitetônico pode ser qualquer edificação que represente parte da história local de uma cidade ou município. A primeira coisa que se destaca quando se faz uma visita a algum lugar são os prédios históricos ou as construções que de alguma forma representam ou trazem em suas características pistas sobre a história da localidade visitada e de seus habitantes. Esses patrimônios despertam interesse, instigam a procura por mais informações sobre o lugar, representam a materialização da cultura de uma localidade, além de trazer em suas características e no seu estilo, história das pessoas que os construíram. E quando foi que começou essa paixão pela história e pela preservação da memória? Diga aí, Maria Lúcia. Eu já tinha feito curso de história e já dava aula de história, né? A história, veja bem, ela é a nossa vida no passado. Mas você veja bem, o presente, ele é fugaz. Ou seja, nós sentamos aqui, o presente já passou, né? O futuro é incerto. E a história, ela serve para aquilo que Aristóteles sempre disse, né? E a gente não segue. Nessa sequência, começou sua história com a Serliges, a seccional regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. A professora, historiadora e escritora Maria Lúcia Zunti, membro fundadora e primeira presidente da Serliges, destaca o início das atividades dessa instituição. Muito emocionada, ela considera fundamental para o resgate da cultura de Linhares, que desde o início das atividades sempre esteve relacionada com o esforço de pessoas que contribuíram para a construção de sua história. Significa muito, primeiro, porque é um trabalho voluntário, né? A gente faz os trabalhos que a gente, quando, por exemplo, nós fundamos a Serliges, eu dava aula, eu cuidava de 5 filhos, e o trabalho aqui era voluntário, e as pessoas que me ajudaram também. O segundo motivo é que na época que o Instituto Histórico e Geográfico de Vitória resolveu permitir regionalizar o Instituto, várias regionais foram criadas em Cachoeiro de Itapemirim, em Vila Velha, em São Mateus, em Linhares e outras. E todas essas acabaram, só Linhares nunca parou. São 25 anos pela memória de Linhares, sem interrupção. Isso com o trabalho de pessoas abnegadas que me substituíram também. Maria Lúcia Grossi Zunti e sua trajetória no projeto da FANorte e da FACELI, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares. E o projeto da FANorte a gente fez na época que eu fazia o mestrado, né? E 2000 foi um ano para mim assim, que até hoje eu não sei como é que eu dei conta, porque em 2000 eu defendi a dissertação de mestrado, lancei a 2ª edição do Panorama Histórico de Linhares e botamos para funcionar o primeiro curso da FANorte. Né? Uma série de fatos que não vale aqui comentar, levou-se a venda da FACELI para a Prefeitura Municipal de Linhares, né? E na época que se consumou a venda, o prefeito que comprou me chamou para organizar toda a parte da legislação do MEC em relação a uma nova instituição. E nós organizamos todos os documentos que são necessários para fazer, né? São 3 principalmente, né? O contrato social da mantenedora, que seria que o MEC exige que você crie uma mantenedora e que crie uma mantida. Então nós criamos as duas com o mesmo nome.
né? E o prefeito queria pôr um nome muito esquisito na faculdade. Eu falei, não, peraí, me dá um dia, e eu vim com o nome Facelli. Sugeri para ele, a sigla não precisa ter o nome todo da faculdade, né? FA de faculdade, né? FAC de faculdade, E de ensino, né? E Li de Linhares, Facelli. Né? Ele aceitou e ficou. E aí nós fizemos o contrato social da mantenedora, fizemos a legislação da faculdade, como é que ia ser o ensino, a pesquisa, a extensão, que cursos que iam ter, tá entendendo? Tivemos que refazer, né? Toda essa parte de lei interna que regula a faculdade, e tivemos que fazer também o PDI, que é quase um livro, que é o Projeto de Desenvolvimento Institucional. Foram mais de 100 páginas, levamos um ano fazendo. E à medida que nós fomos fazendo, né, a presidente da Facelli na época levava ao conselho, e o conselho ia aprovando, e no final do ano de 2013 para 2014, a presidente regularizou a Facelli. Quer dizer, eu criei a Facelli em 2005 e depois recriei a documentação da Facelli em 2013. Tudo que eu lembro desse período da minha mãe, escrevendo, dando aula, sendo secretária da educação, trabalhando na Serliges, eu lembro desse entusiasmo dela, desse prazer, que não era só no olhar, era no corpo, era na alma, e ela exalava isso. Ela sempre gostou de participar disso tudo, né? E sempre, por trás desse movimento, lógico que ela tinha o prazer, mas ela sempre pensou de uma forma mais abrangente, como o que isso, né, pode ajudar outras pessoas, né? O tanto que isso pode, de alguma forma, fazer com que as pessoas entendam melhor a história, entendam melhor o que aconteceu, né, no início, lá no passado. E eu adoro história, né? Sempre gostei. E isso também vem dela, apesar dela nunca ter sido minha professora. Mas ela sim, ela me ensinou isso, que a gente tem que fazer as coisas e fazer por amor e fazer muito bem feito. Olha, ao longo de sua respeitável trajetória, entre tantas conquistas, algumas amizades foram marcantes na vida de Maria Lúcia. Terezinha Durão e Arlene Campos, que dispensam nossas apresentações. E seguindo as trilhas dessa belíssima e prazerosa viagem, nos caminhos e descaminhos da literatura, da educação e da história, que tal falar de Maria Lúcia Grossi Zunti? Mamãe sempre amou as pequenas coisas e se dedicou a grandes projetos. 55 anos de casado com meu pai, 5 filhos e vários netos. Porque ela tem um caráter excepcional, ela é gente. Era um prazer no que ela fazia. Ela sempre foi uma pessoa que tudo que ela fez com muito amor, né? E sempre pensando em algo maior. Porque é tudo muito intenso, muito real. E eu acho que isso é o que ela conseguiu deixar de mais bacana para mim como filha, e é o que eu trago aqui dentro do meu coração por ela. Para nossa homenageada Maria Lúcia Grossi Zunti, o resgate da memória e a preservação do patrimônio histórico dependem das gerações que hoje constroem o futuro, sem perder o olhar para o passado. E vamos que vamos! Conheçam a história da cidade que vocês moram. Veja bem, a cidadania não é só ter a carteira de identidade. A cidadania ela é social também. Você só faz parte da sociedade se você é um elemento social, se você conhece a história do lugar onde você mora, tenha nascido ou não aqui. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para
florir. Caros telespectadores, foi com muito prazer que fizemos essa edição especial do nosso programa Sim para a Literatura, em homenagem à professora, historiadora e escritora Maria Lúcia Grossi Zunti. Um momento muito especial para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.